Bom, então o tema que eu pretendo trabalhar hoje com vocês, discutir um pouco, é esse que está aí colocado, né? Turismo, conceitos e abordagens comunitárias. A ideia é a gente discutir um pouco da base conceitual do turismo, né, que é um tema que está fortemente relacionado à geoconservação, principalmente em geoparques, e discutir esse conceito a partir de uma abordagem comunitária, que é um tema que tem me interessado muito nos últimos tempos, né, que é o do desenvolvimento do turismo a partir de uma perspectiva das comunidades, de como as comunidades podem se beneficiar do turismo, ok? Bom, então, para iniciar essa fala, eu vou tentar ser bem célere para que a gente não perca tempo, né? Afinal, a gente tem apenas meia hora. Primeiro, falar um pouquinho sobre o turismo, tá? O turismo é uma prática que envolve deslocamento de visitantes para alguns lugares, mas não é para qualquer lugar. Esse local que vai receber, esse espaço de recepção de turistas, ele precisa ser atrativo. E os atrativos, em geral, dizem respeito a características culturais e ambientais que são particulares daquele espaço, e que, por isso, se tornam um atrativo. O conceito do turismo, ele envolve esses três aspectos aí. A estadia superior a 24 horas, o deslocamento não permanente das pessoas que visitam os locais e que esse deslocamento seja motivado pelas atividades de lazer e ócio, principalmente. Com relação à origem do termo turismo, né, existem duas perspectivas. Uma primeira versão defende que a palavra turismo teve a sua origem no antigo hebraico, e que essa palavra, inclusive, apareceria na Bíblia, tá? Uma outra versão, essa mais aceita no meio dos estudiosos, é de que essa palavra turismo, ela deriva da palavra inglesa tourism, que seria uma versão anglicizada do termo francês. Esse que, por sua vez, advém de tour, que quer dizer giro, volta. E essa palavra ela ganhou notoriedade, ela passou a ser percebida dentro da sociedade europeia a partir do momento em que os filhos da aristocracia dos grandes centros europeus, Paris, Londres, Frankfurt, etc., passaram a realizar uma viagem durante um ano e meio, para conhecer o mundo antes de enfrentar a vida adulta. Né? Então, era o chamado Grand Tour. E daí que o termo moderno, turismo, passou a ser empregado, passou a ser aceito. Bom, como eu disse antes, o conceito de turismo envolve essas três questões aí. Primeiro, a mobilidade. O turismo, ele é necessariamente um formador de fluxos. Você não pratica turismo sem que haja um local de origem e um local de destino. Então, o turista sai do seu local de origem e vai visitar aquilo que nós costumamos chamar de destino turístico, um local para onde se visita. O outro elemento importante é a questão da estadia, do tempo que o sujeito dedica ao turismo, tá? Por que isso acontece? Para que a palavra turismo não seja confundida com migração. Para isso, o turismo ele precisa acontecer num tempo superior a 24 horas e inferior a um ano. Passado esse tempo, considera-se como migração. E se for inferior a 24 horas, o que é que a gente chama? A gente chama de excursionismo. No caso de São Desidério, por exemplo, muita gente sai de Barreiras e vai praticar turismo em São Desidério? Não, vai praticar excursionismo. Vai conhecer o atrativo, vai conhecer o produto turístico do município e depois volta para Barreiras. Então, se é menos de 24 horas, nós chamamos de excursionismo. Se for superior a um ano, aí configura-se como migração. E o último aspecto é o tempo livre, tá? Quando o sujeito vai praticar turismo, ele vai fazer de tudo menos realizar trabalho. Então, esses três aspectos aí é que definem e delimitam o conceito de turismo. Aí eu vou apresentar para vocês o conceito oficial, né, que é utilizado
pela Organização Mundial do Turismo. A Organização Mundial do Turismo, que é o órgão das Nações Unidas que trata da questão do desenvolvimento do turismo. E ele está ligado a todas as secretarias ou ministérios nos diferentes países que fazem parte da ONU, de modo que recolhe informação e manda informação para criando fluxos com esses organismos. Então, aí nós temos o conceito oficial. Mas vamos vê-lo a partir daquelas três palavrinhas, daqueles três termos lá de trás. Então, vejam bem, turismo é a atividade do viajante que visita uma localidade fora do seu entorno habitual, por período inferior a um ano e com propósito principal diferente do exercício de atividade remunerada por entidades do local visitado. Vamos ver isso a partir daqueles três termos que eu havia comentado. Então, em relação à mobilidade, o turismo é uma atividade que o viajante pratica ao visitar uma localidade fora do seu entorno habitual. Então, é necessário haver deslocamento, mobilidade, por período inferior a um ano. Então, isso envolve a questão da estadia do sujeito turista. E, por fim, com um propósito diferente do exercício de atividade remunerada por entidades do local visitado. Ou seja, não deve envolver trabalho, e sim o uso do tempo livre. Ok? Bom, aí eu queria mostrar para vocês a importância e o papel do turismo nos dias atuais. Lógico que, quando eu falo em dias atuais, eu estou falando do período pré-Covid-19, tá? Isso aqui de nada vale para o momento episódico que nós estamos vivendo, para esse momento atual, né, que vai gerar, certamente, uma transformação total no que chamamos de turismo. Então, veja, o turismo envolve 10% do PIB mundial. 10% de toda a riqueza gerada em um ano no mundo é produzido pelas atividades, pelo setor do turismo, por aquilo que se faz direta e indiretamente ligado ao turismo. De cada 11 empregos no mundo, um está relacionado à atividade turística. 1,5 bilhão de dólares de transações diretas o turismo realiza durante o ano. 6% do comércio internacional está relacionado ao turismo. E 30%, ou seja, quase um terço de todos os serviços que são realizados no mundo, estão diretamente relacionados ao turismo. É, portanto, uma prática, uma atividade, um setor importantíssimo na economia de municípios, de estados e de países. Por isso mesmo, virou praticamente uma panaceia, né? Todo dirigente público, seja prefeito, seja governador, seja presidente, rei, o que é que valha, ele quer desenvolver o turismo naquele espaço onde ele governa. Não preciso nem dizer os motivos porque isso é importante, né? Olha aí, né, os números que geram. Mas existem outros fatores, outros efeitos, outras questões que precisam também ser levadas em questão. E aí uma coisa importantíssima que a gente precisa pensar é nessa relação entre os ganhos que o turismo produz e os efeitos da prática turística nas localidades receptoras. Então, cabe-se uma pergunta: turismo para quem? Ora, o turismo é importantíssimo para garantir satisfação para os turistas, isso ninguém tem dúvida. Né? E por isso mesmo a gente implanta estruturas, serviços, comércio, então tem uma série de atividades, muitas das quais até transformadoras do espaço, né, que vão alterar o espaço onde o turismo se realiza. E, além disso, é fundamental divulgar as especificidades e os diferenciais que cada espaço possui, para que o turismo possa ser, de fato, uma atividade importante nas localidades. Contudo, é fundamental que a gente se questione, principalmente os gestores públicos, se questionem sobre esses dois aspectos que estão aqui colocados. Primeiro, quais são os interesses da população receptora frente à recepção de turistas? Para essas comunidades, para esses grupos sociais, é bom ou ruim
receber turistas? Do ponto de vista econômico, não precisa nem questionar. Mas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, é interessante receber turistas? É interessante ter os seus espaços transformados para que a prática turística possa se reproduzir? O outro aspecto é a capacidade dos lugares em receber os turistas. Uma coisa é eu querer que 1 milhão de pessoas visitem São Desidério todo ano. Outra coisa é eu saber se São Desidério tem a capacidade de receber 1 milhão de turistas por ano. E aí eu não estou falando da simpatia da população, que a gente sabe que é enorme, não estou falando da capacidade hoteleira, né, que a gente sabe que hoje não tem. O que eu estou falando é da capacidade que os lugares têm de receber esses turistas, do ponto de vista social, político, econômico e cultural, e ambiental, principalmente. Essas localidades, elas têm capacidade para receber grandes aportes de turistas? E aí é a questão que se coloca, né, para as comunidades receptoras. Que turismo se espera para essas comunidades receptoras? Temos duas opções principais: o turismo de massa e o turismo comunitário, tá? Existe uma miríade de formas de pensar o turismo, de formas de pensar os interesses da população receptora, a capacidade dos lugares, mas eu dividi nesses dois grandes extremos aí para que a gente discuta a partir dessas perspectivas. De um lado, o turismo de massa, do outro lado, o turismo comunitário. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o turismo de massa, né? É um modelo que funciona pela ampliação contínua do ingresso de recursos financeiros a partir de uma recepção crescente de turistas. Então, no turismo de massa, as coisas só dão certo quando tem muito turista visitando, muito em quantidade mesmo, tá? E é um modelo que acaba submetendo os territórios aos interesses dos agentes do turismo. E aí, quando eu estou falando em agentes do turismo, eu não estou falando do agente de viagem. Eu estou falando do agente de viagem, mas estou falando do Estado, que pode ser a prefeitura, pode ser o governo estadual, pode ser a União, tá? Estou falando dos guias turísticos, estou falando de todos aqueles que, de alguma maneira, estão envolvidos, direto ou indiretamente, na prática turística. Os donos de hotéis, os donos de restaurantes, os comerciantes locais, todos, chamando-os de agentes do turismo. Então, o território, para receber cada vez mais turistas, ele vai ter que se submeter aos interesses desses agentes. Ele vai passar por continuadas transformações, porque ano após ano, esse território tem que ser interessante para o turista. Não tem jeito. Aí eu trago uma imagem que é do ciclo de vida do turismo de Butler. Vocês vão ver aí uma curva, né, que ela vai crescendo à medida em que o número de turistas aumenta e na medida também que o tempo vai passando. Só que chega em um momento, né, que é o momento de consolidação do turismo, em que ele vai passar por o turismo, a prática turística, a atividade turística, vai passar por diversas situações, né? E aí eu vou falar dos dois extremos. Ou entra em uma situação de rejuvenescimento, o que vai provocar uma reestruturação continuada do território, com finalidades produtivas, tá certo? Então, o turismo, para entrar num processo de rejuvenescimento, eu tenho que sempre trazer atrações novas, criar atrações novas, atrativos. Eu tenho que sempre criar os novos, eu tenho sempre que deixar o turista interessado em visitar a minha localidade. E, por outro lado, eu tenho que assumir aquilo que Milton Santos chamava de guerra dos lugares. Porque São Desidério vai ter que entrar numa guerra que é midiática, que é de propaganda, que é de comércio, com a Chapada Diamantina, por exemplo. Né? Eu tenho que tirar o turista da Chapada Diamantina e trazer para São Desidério. Se eu enveredo, se nós enveredarmos pelo turismo de massa. Então, a gente vai ter, por um lado, um continuado processo de reestruturação territorial produtiva, que vai submeter o território aos interesses do turismo, e a produção de uma guerra dos lugares. Uma guerra entre São Desidério e Chapada Diamantina, São Desidério e Chapada dos Guimarães, São Desidério e
enfim, Chapada do Araripe, e por aí vai. No outro extremo, né, que é a letra E, que está designado com a letra E, a gente tem um processo de inércia territorial, que também não é bom, né? Investiu-se tanto no turismo que todo mundo passou a, de alguma maneira, praticar turismo, exercer atividades turísticas, atividades ligadas ao turismo, e quando esse turismo entra em declínio, o que é que essas pessoas vão fazer? A economia, o território vai entrar num processo de inércia. E aí eu cito um exemplo interessante. As Ilhas Baleares, na Espanha. Eu não sei se vocês sabem, mas nas Ilhas Baleares, 80% da população vive direto ou indiretamente do turismo. Isso é extremamente perigoso, tá? Lá não passa por um processo de inércia territorial, pelo menos até o pré-Covid, né? Não se vivia um processo de inércia territorial. Mas vamos pensar no contexto do Covid, tá? Onde 80% da população de um determinado espaço vive de uma prática, de uma atividade que precisou ser interrompida. E aí? O que é que acontece com a economia desse lugar? Vai entrar num processo de inércia, né? Então, a ideia é justamente evitar que o turismo embarque nessas aventuras. Ainda falando do turismo de massa, é importante dizer que ele é um modelo melhor adaptável às grandes cidades, né? Nas grandes cidades, onde você tem diversas atividades econômicas, uma multiplicidade de atividades econômicas, o turismo de massa até que consegue ter resultados melhores, porque nem tanta gente vive, direto ou indiretamente, do turismo. Mas ainda assim, mesmo nos grandes, encontrar algumas contestações ao turismo de massa. E aí eu vou apresentar uma situação bastante específica, né, que a Europa e outras partes do mundo também passaram a vivenciar a partir de 2017. É a chamada saturação turística. E aí eu trouxe um exemplozinho aí, a imagem não está muito boa, mas está traduzido. Isso aí, essa foto eu tirei na cidade espanhola de Toledo, tá? Eu estava passando numa rua e aí eu vi isso aí riscado a lápis. O cara escreveu em inglês. E aí eu vou traduzir. Bem-vindo à Europa Meridional, onde seus sonhos baratos tornam-se reais. Isso aí reflete o que os jornais espanhóis em 2017 chamaram de turismofobia. E que os acadêmicos da área de turismo estão chamando de saturação turística. O que é isso? É quando a população começa a viver um mal-estar provocado pelo turismo, pela excessiva presença de turistas nas suas cidades, nas suas localidades, e essa população começa a reagir de diversas maneiras, fazendo palestra, fazendo passeatas, movimentações na rua, até agredindo turistas. Vou contar aqui uma breve história para vocês. O termo turismofobia começou em agosto de 2017 em Barcelona. Uns garotos, 16, 17, 18, 19 anos, entraram num ônibus turístico em Barcelona e começaram a roubar as pessoas. No final, o que é que eles fizeram? Eles picharam o ônibus e escreveram algo como "o turismo mata a minha cidade", alguma coisa assim. E fizeram um discurso sobre os males do turismo em Barcelona, que é uma das cidades que mais sofre com a saturação turística no mundo, tá? A partir daí, os jornais espanhóis, sensacionalistas como são, começaram a falar de turismofobia. A academia foi estudar e achou uma nova palavra, né, para não parecer que se trata de uma doença, né, fobia, né? Então começaram a usar o termo saturação turística, mas é algo que está acontecendo em várias partes do mundo. Esse mal-estar, essa situação de contrariedade das populações locais em relação ao turismo de massa. Aí nós temos dois casos interessantes, dois seminários acadêmicos para tratar do tema, né? E aí eu chamo a atenção para esse que está em inglês aí, que os caras, a foto mostra, né, que a população do bairro traçou uma linha na rua e colocou lá: a partir daqui, turista não passa. E aí, se passar, vai ter problema, né? No outro extremo, nós temos o cartaz de um evento que aconteceu nas Ilhas Baleares, né, que diz o seguinte: cidade é de quem habita e não de quem visita. Né? Então, a cidade tem que ser boa primeiro para o morador, ela tem que ser adequada para o morador local, e só depois para o visitante.
Por outro lado, a gente tem o turismo comunitário. Esse é o modelo que busca equacionar a satisfação dos turistas, atender ao desejo do turista de conhecer o novo, conhecer o diferente, mas, antes disso, atender ao desejo dos moradores. E não apenas atender o desejo dos moradores, mas também dar-lhes o protagonismo na tomada de decisão. E dar-lhes o protagonismo também na produção de serviços que estão envolvidos na prática turística, tá? Essa foto que vocês têm aí é de um restaurante que fica perto das ruínas de... Esqueci agora o nome, não vou tentar lembrar não, senão vai demorar. De umas ruínas pré-incas que tem na Bolívia, e é um restaurante todo ele gerido por comunidades indígenas. Então, é um modelo preservacionista e indutor de remunerações locais. Agora, as comunidades locais, elas não são empregadas nos hotéis, elas não são empregadas nos restaurantes, nos bares, nas empresas de guiamento. Elas são donas de hotéis, eles são donos de restaurantes, eles são os guias, tá? Então, toda a remuneração circula localmente. O turismo comunitário valoriza os saberes e fazeres da comunidade local, porque não tenta ressignificá-los, tá? Certa feita eu fui em Manaus e cheguei no local, uma visita de barco, cheguei no local, eu vi uma índia fantasiada de índia. Parece estranho dizer isso, né? Se ela é índia, ela não está fantasiada de índia, mas estava. Porque estava usando plumas coloridas, estava usando uma série de adereços que não são típicas de índio. Por quê? Porque ela tinha que satisfazer a curiosidade do turista estrangeiro em ver um índio fantasiado de índio, né? Então, a gente vai criando metonímias turísticas, né? Aquele sujeito que tem que ficar vestido de capoeirista no Pelourinho para poder bater foto com o turista, e por aí vai. E nós temos também uma governança que é autogestionada, né? Então, as comunidades locais, elas são autônomas para pensar as formas de governança que elas querem para o turismo. E mais do que isso, se elas querem turismo, é importantíssimo isso. Busca conciliar as múltiplas formas de apropriação do território a partir de uma lógica não hegemônica. Então, se a lógica do turismo de massa, ela se presta a uma forma hegemônica de apropriação do território, onde sujeitos externos ao território dominam e controlam esse território, no caso do turismo comunitário, nós temos uma lógica não hegemônica, uma lógica local, uma lógica que vai privilegiar os interesses das comunidades locais. E aí, segundo Cabanilha, né, o turismo comunitário ele possui esses 10 eixos aí, tá? Eu vou fazer uma leitura rápida e depois eu faço uma síntese. Concepção e gestão de base local, ele ocorre em comunidades organizadas, envolve o território comunitário, pode ocorrer em áreas remotas ou não, pode ocorrer, por exemplo, em periferias urbanas, se assim for interessante. A cultura e a natureza locais são atrativos, mas não são ressignificados. Enfatiza o controle de todos os aspectos do turismo pela própria comunidade. Não é um simples serviço turístico, tá? Envolve muito mais do que um simples serviço turístico. É ligado ao conceito de sustentabilidade. Eu tenho meus problemas com esse conceito, mas vá lá, entendo o que se quer dizer com isso. Reconhece a diversidade de fazeres, né? Então, não são práticas onde tudo se faz a partir do turismo e para o turismo, né? O sujeito que planta, ele vai continuar plantando, ele vai dar suporte ao restaurante, mas ele vai vender parte da produção dele para quem ele queira, né? Então, reconhece essa diversidade de fazeres. E o econômico está submetido ao social, que para mim é o mais importante de todos, tá? O econômico, ele existe para satisfazer as necessidades das pessoas e não para criar necessidades. Esse é o aspecto mais importante. Então, o que a gente vê desses 10 eixos aí é que a comunidade está à frente dos processos turísticos, é que a cultura e a natureza são preservados, né, como as comunidades locais os pensam e os valorizam. E mais do que valoração da natureza, valoração econômica da natureza, a gente tem um processo de valorização da natureza. Uma valorização que se dá a partir da relação entre sujeitos e essa natureza.
Vou seguindo aqui. Bom, no turismo comunitário, as minorias sociais e os grupos sociais organizados, eles têm encontrado uma alternativa interessante à subordinação do trabalho precarizado, né? Então, ao invés de eles trabalharem para grandes empresas turísticas, de forma precarizada, sem garantias trabalhistas, com horas de trabalho extenuantes, eles vão trabalhar para si mesmos, num movimento que sobretudo, de interesse comum, tá? Quando a gente fala de turismo comunitário na América Latina, a gente fala principalmente dos grupos indígenas, dos povos tradicionais e dos camponeses. Isso tanto é verdade que, em alguns casos, o turismo comunitário ele é ligado diretamente a uma ideia de turismo rural comunitário, o que não é de todo verdadeiro, porque a prática do turismo comunitário também pode ser feita em áreas urbanas, né, como nós temos algumas tentativas em favelas brasileiras. Mas aí eu botei a bandeira desses 3 países, porque em termos de turismo comunitário, quem mais avançou, né, em termos de colocar em prática, mas também em termos de pensar e planejar essa modalidade de turismo, foram esses 3 países aí: Equador, Bolívia e Guatemala. Nos 2 primeiros, inclusive, Equador e Bolívia, nós temos marcos jurídicos bastante avançados para o turismo comunitário. Mas aí eu queria trazer um exemplo para vocês, que não é nem do Equador, nem da Bolívia, nem da Guatemala. É o exemplo do cânion do Rio Combeima, na Colômbia. Tá? No departamento, lá eles não têm estados, né, são departamentos, no departamento de Tolima, próximo da cidade de Bagué, que é a capital desse departamento, né, do que seria o estado aqui no Brasil, tá? Bom, e aí nós temos algumas fotos. A primeira foto que eu quero mostrar para vocês é a do Nevado Tolima, que é essa foto central. Ele é o principal atrativo. As pessoas vão para o Vale do Combeima para ver o Nevado Tolima, que fica a uns 100 e poucos quilômetros de distância, mas da localização, de algumas localizações privilegiadas, é possível vê-lo quando o tempo está bom, né? Então você consegue ver. Ele é um dos 5 nevados da Colômbia, ou seja, aquelas montanhas que têm neves eternas, nunca deixa de ter neve, independente da época do ano. O outro atrativo é o Rio Combeima, que está aí embaixo da bandeirinha aí, né? Ele é o outro grande atrativo da localidade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a bandeira, que é a bandeira de uma associação comunitária formada para desenvolver turismo comunitário no Vale do Combeima, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, mas Paulo, então a gente tem um exemplo de turismo comunitário aí, você está apresentando para a gente um exemplo de turismo comunitário? Sim e não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prática do turismo nessa localidade ela é extremamente complexa. Ela envolve desde as comunidades organizadas com o intuito de praticar, de desenvolver serviços voltados para o turismo comunitário, mas a gente tem também o Hotel Fazenda, que está do outro lado aí, vocês podem ver na imagem, né? Que não se alinha a essa proposta e que acontece na mesma localidade, tá? E um outro aspecto também, essa multidão que vocês estão vendo aí, é para ver um padre, que ele só se apresenta uma vez por mês, no primeiro domingo do mês. Né? Por coincidência, quando eu fui visitar esse local, eu não sabia da existência desse padre, e por coincidência foi em um primeiro domingo do mês, que eu pude ver isso aí. E nessas localidades aí, o que a gente tem são várias formas de turismo, algumas das quais que não estão relacionadas ao turismo comunitário. Né? Então, para vocês verem a complexidade da coisa. Você tem hotelaria rural, você tem turismo comunitário, você tem... Obrigada, eu vou para casa. Desculpa? Oi? Estão me ouvindo? Tem alguém com o microfone aberto que não é o palestrante. Mona Lisa Soares. Exato. Pode fechar o microfone, por favor? Muito obrigada. Tá, então, continuando. Então, temos toda essa complexidade de atividades que envolvem turismo comunitário, mas que envolvem também práticas turísticas que, em alguns casos, até antagonizam-se
com o turismo comunitário. Para vocês verem que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que se faça de uma hora para outra, vai envolver muitos interesses, gente sai ganhando, gente sai perdendo, né? Então há toda uma negociação, há todo um debate em torno do desenvolvimento do turismo comunitário. Bom, e aqui na nossa região, o que é que nós estamos vendo como propostas potenciais aqui para os Cerrados Baianos? Dos trabalhos que eu tenho feito aqui na região, das parcerias com as quais eu tenho me envolvido, eu tenho identificado 4 grandes situações que são propostas potenciais de turismo comunitário para os Cerrados Baianos. Uma é o Parque Municipal Zabelê, em Santa Rita de Cássia, né? Um conjunto de ilhas no Rio Preto, que foram transformadas em unidade de conservação já há algum tempo, né, e que a gestão atual da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo tem abraçado com muita força, né, no sentido de criar condições para a atuação da comunidade, para a turistificação desse espaço. E eu tenho trabalhado a orientação de um trabalho de mestrado da Mariene, né, cuja proposta dela envolve uma análise do processo de turistificação aí desse espaço. A foto, inclusive, que vocês estão vendo aí, é de lá da localidade. O outro potencial que eu enxergo é o Monumento Natural do Acaba-Vida, em Barreiras. Acaba-Vida todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, pelo menos quem é daqui da região conhece bastante, né? E a Prefeitura Municipal agora está engajada na criação dessa unidade de conservação, do Monumento Natural do Acaba-Vida. Torço e acredito que há aí um potencial grande para o desenvolvimento do turismo comunitário. Mas tem muito o que fazer. Por que tem muito o que fazer? Porque ao longo do tempo o turismo ali foi pensado dentro de uma perspectiva de massificação. A comunidade Pirajiba, em Muquém do São Francisco, né? Recentemente nós fomos procurados pela Prefeitura Municipal para que a gente vá lá dar uma olhada nos achados arqueológicos que tem lá nessa localidade, que são muitos, tá? Que mostram um território que foi bastante apropriado por comunidades indígenas pré-colombianas, né? Então, ali também é um local que tem um grande potencial. E em São Desidério, nós temos 2 grandes potenciais. O Geoparque, né, que inclusive é objeto desse nosso curso. Existe um potencial muito grande para o desenvolvimento do turismo comunitário, relacionando esse turismo comunitário ao Geoparque, que são 2 coisas distintas, mas que podem andar de braços dados. E a comunidade do Penedo, né, que não por acaso é uma que nós estamos trabalhando com um projeto de extensão agora, infelizmente não vai dar tempo de falar sobre isso, estamos na fase inicial desse projeto, mas a ideia é que essa comunidade venha abraçar, se assim ela quiser, porque a decisão é dela, é da comunidade, venha abraçar uma proposta de turismo comunitário em São Desidério. E aí, para finalizar, né, colocar para vocês quais são os grandes desafios para o desenvolvimento da prática do turismo comunitário nas nossas localidades, né? Seriam 3 etapas, uma etapa do conhecer, uma etapa do planejar e uma etapa do executar. Na etapa do conhecer, é fundamental a gente inventariar e diagnosticar o espaço com o qual pretendemos trabalhar, e também aprender com as comunidades, porque se nós estamos falando em ecologia de saberes, se nós estamos falando em troca de saberes, a universidade não entra como detentora de conhecimentos, né? Ela entra com uma parte dos conhecimentos, mas os conhecimentos da comunidade local são fundamentais, e um processo de mobilização dessa comunidade também, que é fundamental. Na fase do planejar, nós temos a necessidade de elaborar projetos, elaborar prognósticos, e quando eu estou dizendo nós, é nós mesmos, né? Ou melhor, somos nós mesmos, tá? Somos nós a universidade de um lado, somos nós o poder público de um lado, somos nós a comunidade receptora de um lado, então todo mundo se juntando, né, para projetar e prognosticar o planejamento dessa comunidade. E também gerar envolvimento, gerar cooperação, aprofundar a mobilização através de cooperação, mostrar para a comunidade que os outros agentes que entram nesse projeto, o Estado e as universidades, eles têm interesses comuns com a comunidade, né? Não são interesses alheios à comunidade. E, por fim, a execução do projeto, né? Que é gerir e organizar, aí é a comunidade, né, que vai fazer, porque é ela que vai dizer como ela quer fazer, se quer fazer e o que deve fazer.
e um processo de avaliação e retroalimentação, né? O que foi que deu errado, o que foi que deu certo, o que é que precisa mudar, o que é que precisa continuar. Então, é assim que a gente vê, em linhas gerais, o processo o desafio de planejar o turismo comunitário nas pequenas comunidades. Esse é o meu e-mail, para quem quiser fazer algum tipo de contato, e agradeço enormemente a atenção de todos vocês.